Muito obrigado pela presença de todos. Estamos no momento da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E a nossa convidada hoje é a nossa querida irmã Silvia, do Grupo Espírita Francisco de Assis, de Niterói. Muito bem-vinda, Silvia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Hélio. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Todos são bem-vindos à Casa de Batuíra, uma instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Vamos fazer a leitura da página. A Silvia tem até 18h50 às 19h50 para fazer o seu trabalho. Logo em seguida, eu irei fazer a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos então fazer a leitura da página, a lição 39 do livro Mais Luz, Francisco de Xavier, pelo Espírito Batuíra, e ele diz: em paz com todos. Muitas vezes, na trilha evangélica, fica o vazio deixado pelas aflições que nos exoneram do carinho maior. Fica o travo da desilusão à frente dos que jornadeavam conosco ainda ontem e hoje se retiram desorientados da estrada que partilhávamos em serviço comum. Entretanto, isso é natural e fatal. Peçamos a Deus por eles, nem mesmo nós que os amamos e que, pela solidão passageira, somos induzidos à capacidade de maiores reflexões, conseguimos saber quantas dores e quantas provas carregam. Sigamos, pois, à frente, abençoando a todos. Que a luz do Senhor a todos alcance e proteja sempre. Vamos à nossa prece de abertura dos trabalhos. Senhor Jesus, sol de nossas vidas, amigo verdadeiro que nos socorre a toda hora e momento. Rogamos o teu amparo para a nossa reunião do estudo da noite. Pedimos, Senhor, que abençoe a tua serva Silvia com muito carinho aceitou o nosso convite, está aqui para divulgar o fruto do seu estudo, do seu conhecimento. Que possamos aprender um pouco mais sobre as lições verdadeiras e puras que o teu Espírito tem a nos ensinar. Se conosco, Senhor, guia-nos, ampara-nos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E passamos a palavra a Silvia. Muito obrigado, Silvia, desde já. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite, meus irmãos. Que seja uma noite de paz, que as nossas reflexões possam nos auxiliar, né? E também aqueles que nos cercam neste dia em que se lembra, né, aqueles que partiram. E eu gostaria de começar o nosso estudo trazendo à nossa mente o que está descrito nos evangelhos. Que na manhã do terceiro dia, Maria de Magdala, juntamente com outras mulheres, subiram a montanha do sepulcro, carregando consigo óleos, especiarias aromáticas para aplicar no corpo de Jesus, como era o costume da época. E no evangelho é narrado que quando as mulheres chegam à porta do sepulcro, elas se assustam, porque a pedra havia sido removida. E adentrando, elas viram que o corpo do mestre não estava lá. Viram as faixas de linho com que costumeiramente se envolviam o corpo, estavam no chão e o túmulo estava vazio. Elas correm, avisam a Pedro, Pedro sobe a montanha do sepulcro, também constata a mesma coisa, o túmulo vazio, e depois que todos vão embora, Madalena fica lá, Maria de Magdala fica ali e chora. E é nesse momento que ela vê, né, dentro do sepulcro, o espírito de dois anjos, que na verdade são mensageiros, né, são espíritos mensageiros. Então Maria de Magdala vê esses dois mensageiros
que lhe dizem, né? Por que buscas entre os mortos o vivente? Questionam para ela. Jesus não está entre os mortos, Jesus vive. E ela então chora. E ela, de repente, sente uma brisa percorrer e ela ouve uma voz que vem de trás dela. E a voz lhe pergunta: mulher, por que choras? E ela, julgando ser o jardineiro que cuidava daquele jardim que havia, né, havia o costume de se plantar um jardim junto aos sepulcros. Então, no Evangelho está dito que Madalena, julgando ser o jardineiro, responde chorando, sem sequer se voltar para trás, porque levaram o corpo do meu mestre e eu não sei onde o puseram. É quando então ela ouve aquela voz que naquele momento se fez para ela inconfundível dizer: Maria. Ela se vira, e qual não é a sua surpresa quando ela vê diante de si Jesus. Jesus em seu corpo fluídico, em seu corpo espiritual, que aparece para ela. Ela tem vontade de tanta emoção, de se jogar aos pés do Mestre, de tocá-lo, de abraçá-lo. Mas no Evangelho de João nós vemos que Jesus lhe diz: não me toques, Maria, porque ele estava em corpo espiritual. Ele diz: não me toques, Maria, ainda não subi para o Pai, mas vai e diz aos irmãos que eu vivo. Maria então desce a montanha do sepulcro com o coração em festa para levar aos apóstolos que estavam reunidos a notícia mais feliz que a humanidade já recebeu: Jesus vive. E ela então leva essa notícia para os apóstolos. Meus irmãos, neste dia de hoje, nada como abrirmos os nossos estudos, as nossas reflexões, nos lembrando disto. O nosso mestre veio demonstrar que a morte não existe. A morte, da maneira como os homens se acostumaram a pensar nela como fim, não existe. Na verdade, a morte é uma passagem, é uma transformação, é o encerramento de um ciclo de experiências do espírito imortal que nós somos, para então começarmos um outro ciclo de experiências. Aliás, experiências ainda mais punjantes, ainda mais proveitosas para o espírito que se preparou para este momento, para o espírito que sabe aproveitar. Começamos então esse estudo nos lembrando que o próprio mestre surge em corpo espiritual, mostrando que não há morte. Se nós formos à introdução do Livro dos Espíritos, nós vamos ler lá que Allan Kardec nos diz que as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo material pertencem à natureza. Elas nada têm de fato sobrenatural. Então vejam que Kardec tinha esse olhar sobre a comunicação entre o mundo físico e o mundo extrafísico como algo natural, um fenômeno natural e não sobrenatural. E Allan Kardec ali vai nos dizer que é justamente por isso que essa comunicação sempre esteve presente em todas as épocas da humanidade. Não foi a doutrina espírita que veio inaugurar essa fraternidade, essa comunicação entre os dois planos, porque sempre esteve presente no seio da humanidade. É claro que a doutrina, né, com os estudos de Allan Kardec, com a sua compilação, né, com o seu olhar como cientista à época, né, que ele era, trouxe um corpo de doutrina, trouxe um nome, trouxe revelações que a humanidade até então não tinha. Mas este intercâmbio entre os dois mundos é de todo sempre. Porque, como nos afirma Kardec, pertence à natureza. É um fato natural. Então, nós vamos começar aqui falando
que desde as pinturas rupestres, desde o homem primitivo, há traços que denotam que havia esta comunicação. Há pinturas encontradas em caverna que os estudiosos, né, aqueles que se debruçam sobre o assunto, os arqueólogos, interpretam como sendo pinturas de espíritos malignos. Ora, se quem pintou estava encarnado e está pintando algo que é interpretado hoje pelos estudiosos como espíritos malignos, a gente entende que havia, de alguma forma, uma visão desses espíritos ou um entendimento de que, além da matéria, há uma vida que continua. Nessas cavernas foram encontradas pinturas de caça, né, dos homens caçando, de animais, mas foram encontrados também pinturas que representam espíritos, pinturas que representavam rituais religiosos. Ora, nós estamos falando aqui do homem primitivo. Vejam que isso sempre esteve presente no seio da humanidade, desde remotas eras. Caminhando um pouco mais, nós vamos ver que os egípcios também acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam no retorno à vida, não com um nome de reencarnação, mas eles também acreditavam. Fato interessante, os egípcios adotavam, meus irmãos, um chamado, que depois foi chamado assim, Livro dos Mortos, mas que o nome original era Livro da Entrada na Luz. Olha que coisa interessante. O nome Livro dos Mortos veio depois, porque o nome originário era Livro da Entrada na Luz. E, na verdade, não era um livro, era um conjunto de orações, de hinos, de fórmulas mágicas que nós espíritas sabemos que não funcionam, mas que eles tinham essa crença. Então, ali estavam compilados orações, hinos, fórmulas mágicas, e aquilo tudo era escrito em papiros, e esses papiros eram colocados junto das múmias. Com que objetivo? Auxiliar o espírito daquelas múmias, né, que habitaram aqueles corpos, auxiliar esses espíritos na caminhada, na jornada deles até o céu de Osíris. Então, eu estou falando isso para que nós reflitamos, meus irmãos, o quanto que essa ideia de que a morte não termina com a vida, essa ideia de que somos espíritos, a nossa verdadeira natureza é a natureza espiritual. Engana-se aqueles que falam, né? Eu sou imperfeito, eu sou de carne e osso. Não, nós não somos de carne e osso, nós somos espíritos imortais que estamos provisoriamente num corpo material. Mas a nossa verdadeira natureza é a natureza espiritual. Seguindo ainda com a antiguidade, nós vemos que os hebreus, que é o povo, né, aonde Jesus nasceu, os hebreus também acreditavam na imortalidade e na comunicabilidade dos espíritos. E nós vamos ver ao longo do Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, vários fatos que hoje, que nós temos as luzes do Consolador prometido, nós temos a leitura do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns à nossa disposição, nós podemos ler esse Antigo Testamento e esse Novo Testamento e perceber claramente os fatos mediúnicos que estão ali o tempo todo, esse intercâmbio acontecendo entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, nós vamos ver lá no Antigo Testamento, por exemplo, no livro da Gênesis, que uma voz se dirige a Abraão, e que Abraão, que era o patriarca do povo hebreu, né, julgava que essa voz seria a voz direta de Deus. Essa voz diz a ele que ele teria uma velhice tranquila, e que ele seria sepultado e iria reunir-se aos seus pais. Ora, os pais de Abraão já tinham morrido. Então, a gente vê lá no Antigo Testamento algo que depois nós vamos comprovar com vários relatos de espíritos, nós vamos comprovar no Livro dos Espíritos, na questão 160 do Livro dos Espíritos, está lá dito que ele iria ter uma velhice tranquila,
ser sepultado e iria reunir-se a seus pais, provando que a vida continua e mais, provando que nós um dia encontraremos os nossos amores. Também no livro da Gênesis, quando fala sobre a vida de outro patriarca que foi neto de Abraão, chamado Jacó, lá está escrito que Jacó, sentindo a proximidade da morte, ele reuniu os filhos, reuniu a família, deu orientações para a família e está escrito assim: ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi então reunido aos seus antepassados. Mais uma vez a ideia, né, de que em falecendo o espírito vai se reunir àqueles a quem amou, àqueles com quem já conviveu. Isso está, mais uma vez, no Antigo Testamento. E aí nós pegamos o Livro dos Espíritos e vemos lá que na questão 160, Allan Kardec pergunta: o espírito encontra aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? E os espíritos prontamente respondem: sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem na Terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados, que vai visitar. Então, os espíritos deixam claro isso, né, que é uma preocupação, né, no dia de hoje, tantas pessoas sofrendo a dor da saudade, que é uma dor legítima, né? A gente sabe que o distanciamento físico, o distanciamento, a falta da convivência traz muita saudade. Mas um dia vamos rever os nossos amores. Isso está dito no Livro dos Espíritos, isso está dito no Antigo Testamento, que foi escrito séculos antes de Jesus. O Antigo Testamento é de séculos antes da vinda do nosso Mestre à Terra. E está lá, né, que Abraão iria reunir-se a seus pais, que Jacó iria reunir-se aos seus antepassados. Então está lá a convicção de que vamos nos encontrar com aqueles que nós amamos. Os relatos bíblicos, meus irmãos, o tempo todo nos dão conta desse intercâmbio, e era também um fato corriqueiro entre os hebreus, que era o povo onde nasceu Jesus. Esse intercâmbio era chamado por eles de necromancia. E essa prática da necromancia, ela era realizada por hebreus, por egípcios, por babilônios, por gregos. Então vejam que desde a antiguidade havia, né, era visto com uma certa naturalidade. Havia essa prática entre quem está encarnado e quem está fora da matéria. No Novo Testamento, que é a parte do Evangelho que nos conta da vida de Jesus, nós vamos ver o tempo todo esses fatos acontecendo. Nós vemos o anjo Gabriel, que anuncia a Maria que ela daria a luz a Jesus, anuncia a Isabel que ela daria a luz a João Batista. O que é isto? Intercâmbio. O anjo nada mais é que um espírito de alta envergadura, um espírito muito evoluído que vem na qualidade de mensageiro do mais alto trazer a notícia. A Isabel, que seria mãe de João Batista, a Maria, que seria mãe de Jesus. Nós vemos o Jesus no Monte Tabor, a transfiguração do nosso mestre, que é vista por 3 dos seus discípulos que ali estão, e que nos é dito no Evangelho que Jesus conversa com Moisés e conversa com Elias. Moisés, o grande patriarca, Elias, o maior profeta daquele povo. E Jesus, então, conversa com os dois que já haviam desencarnado há muito tempo. Tudo isso para nos dizer o quê? Não há morte. Mais tarde, no próprio Evangelho, um momento em que os saduceus vão inquirir Jesus sobre questões de reencarnação,
porque os saduceus, os hebreus acreditavam em reencarnação, mas não os saduceus, eram uma seita, um partido político que não acreditavam na reencarnação. E eles então vão inquirir Jesus, provocar Jesus, né, aquelas provocações que eles de vez em quando faziam ao nosso mestre, e Jesus diz a eles: vocês não ouviram dizer, lá no Antigo Testamento, que Deus disse a Jacó, Deus disse a Abraão, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó? Pois então, Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Isso foi dito pelo nosso Mestre Jesus. Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Então, se nós soubermos, né, lançar esse olhar para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, nós vamos ver que este intercâmbio sempre, meus irmãos, sempre funcionou. Mas, sem dúvida nenhuma, né, foi com Allan Kardec, foi com o seu trabalho de observação, de compilação, que nós pudemos ter assim retirado um véu sobre muitos aspectos dessa vida espiritual, sobre esse intercâmbio, sobre a mediunidade, que é justamente essa faculdade que todos nós temos, alguns num grau maior, outros num grau diminuto, mas todos nós temos essa capacidade de intercambiar com o mundo espiritual a partir dos estudos de Allan Kardec, a partir da compilação da doutrina espírita. Isso tudo ficou muito claro para nós, porque são os próprios espíritos que vêm nos falar, que vêm nos falar das suas experiências, que vêm nos contar das suas emoções, das suas experiências. No livro Céu e o Inferno, que é uma leitura excelente, quem ainda não conhece, busque conhecer, ali nós vamos ver vários espíritos, relatos de vários espíritos que são evocados por Kardec, e espíritos de diferentes condições, espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos que saíram da vida pela via enganosa do suicídio, e que vêm para contar, para relatar aquilo que passaram, para relatar, na grande maioria das vezes, a surpresa, né, de perceber, de constatar que a vida continua, que não há morte. Então, a doutrina espírita, meus irmãos, ela traz para nós uma nova visão da vida e uma nova visão do fenômeno da morte, que, na verdade, é um fenômeno natural, que faz parte desse ciclo no qual nós estamos inseridos na Terra, né? Esse ciclo que a gente renasce num corpo físico, fica aqui, tem as nossas experiências e retornamos depois para o mundo espiritual. Mas nós temos que entender que o que existe é a vida sempre. Eu gosto de dar um exemplo, que nós imaginemos um gráfico onde exista uma linha, né? E essa linha é vida, vida sempre. E ora o espírito que nós somos mergulha no corpo físico, ora ele se retira para a erraticidade, volta a mergulhar no corpo físico, mas está sempre na vida. Porque o que perece é o corpo material. Somente o corpo material perece. A nossa individualidade, a pessoa que nós somos, com os nossos pendores, com as nossas imperfeições, com os nossos gostos, também com as virtudes que já conquistamos, a individualidade que cada um de nós vai se manter após o decesso do corpo. Continuaremos com as mesmas preocupações, continuaremos sendo quem nós somos, porque a morte a ninguém transforma. Por isso, meus irmãos, fica aqui também um convite para que nos transformemos em vida, para que nos eduquemos para a morte. Já ouviram falar nesse termo? Educação para a morte. Porque há pessoas que vivem como se não fossem morrer, passam a vida inteira preocupados, né, com as coisas materiais, com as questões da vida, que tanto nos absorvem, mas não se preocupam com as questões transcendentais. Não se preocupam com o seu processo de espiritualização. Porque este momento, meus irmãos, o momento de passarmos pela aduana do túmulo vai chegar.
para nós e para aqueles que nós amamos. Então, se a vida é um ciclo, nós sabemos que este ciclo ele varia para cada um de nós. Ele pode terminar na velhice, ele pode terminar na juventude, nós não sabemos. Então, vamos lançar o nosso olhar com muito carinho e realizar as nossas reflexões a partir desse material que o Evangelho nos traz, desse material que a doutrina espírita nos traz e que nos traz tanta consolação, a certeza de que prosseguiríamos existindo, a certeza de que os nossos amores, que se foram antes de nós, continuam vivos, ativos, aprendendo, nos visitando. Eles nos visitam, meus irmãos. Eles nos visitam quando isso é permitido, mas acontecem essas visitas. Vamos manter esta convicção para que nos momentos em que formos convidados a lidar com esse fenômeno, né, seja o nosso próprio, seja dos nossos amores, dos nossos familiares, nós tenhamos serenidade. A serenidade que a fé nos dá, a serenidade que o estudo da doutrina espírita nos traz, de entender que é somente uma passagem. O médium Chico Xavier, ele ficou muito conhecido, né? É indiscutível, mas um dos trabalhos dele, que por sinal ele dizia que gostava muito desse trabalho, era o trabalho de consolação, através das mensagens, das psicografias que ele trazia, né, dos parentes, dos amores que se foram, e as pessoas então iam até Uberaba buscar o Chico para ter cartas de esposo, de filhos, de noivo, noiva que faleceu, as mais diversas, né? E ele tinha muito carinho com este trabalho e se dedicou por décadas a esse trabalho que ficou conhecido como Cartas Consoladoras. E ali nós vamos ver nos vários livros que Chico Xavier publicou, né? Nós vamos ver os filhos vindo dizer às mães que a vida continua, que a morte não interrompeu aquele laço de amor que unia este filho com sua mãe, com seu pai, com seus familiares. E, revendo esse material, né, eu assisti uma entrevista muito interessante, que vou dividir com vocês, de uma senhora paulista chamada chamada Yolanda. Uma senhora chamada Yolanda, paulista, muito católica. Mas ela perde o seu único filho homem. Ela tinha 2 ou 3 meninas, e ele então morre, né, repentinamente num acidente. E ela fica inconsolável, inconsolável. E apesar dela ser muito católica, o marido também ser muito católico, eles decidem, né, buscar Chico, porque Chico era muito conhecido, era muito divulgado esse trabalho das mensagens consoladoras. Eles então saem de São Paulo e vão a Uberaba buscar Chico Xavier. E é emocionante o relato dela, porque ela vai nos dizer que ela chega lá e encontra, como era de costume, aquela fila enorme, né? Muitas pessoas, iam ônibus, caravanas, que acorriam para lá para buscar, através da mediunidade de Chico, um conforto para essa dor. E ela diz que ela estava lá, e então Chico passa por ela. Ela ainda não tinha nem entrado na fila para ir falar com ele, mas ele passa por ela e ele diz a ela: eu sei o que você veio buscar aqui, eu sei da sua dor, mas seu filho ainda não está pronto, ainda é cedo, ele ainda não pode escrever. Mas venha à noite, às 7h30, e nós conversamos. Isso era de dia, ele mandou ela voltar à noite. À noite ela retorna e conta-nos ela que, como ela estava muito sentida, muito magoada, num processo que muita gente experimenta, de ficar magoado até com Deus, né? Questionando Deus, ela estava nesse processo. Ela então disse que voltou, mas que ficou sentada. Formou-se uma fila, ela conseguiu entrar dentro do centro, formou-se uma fila para falar com o Chico, mas ela não entrou na fila, ela ficou
sentada. E Chico falando com as pessoas, psicografando, e de vez em quando Chico olhava para ela. Ela disse que toda hora Chico lançava um olhar para ela. Aquilo foi, né, causando nela uma expectativa, alguma coisa, e ela foi até ele. Então o marido dela disse, levante-se, vai lá falar com ele. Ela então concordou e foi, entrou na fila e foi falar com Chico. E Chico então disse a ela que o filho dela estava ali, estava presente, mas que ele estava muito emocionado e sem condições de escrever. Disse a ela que ele estava junto com a avó materna, e ele disse o nome da avó materna e da Lina, e junto com Joaquim. Ela não conhecia nenhum Joaquim. Depois ela foi pesquisar e descobriu que Joaquim era alguém da própria família dela, que tinha falecido 50 anos antes. E como ela não acreditava, ela era católica, ela disse mesmo na entrevista, não acreditava nesse intercâmbio, mas na hora da dor, na hora do desespero, ela foi buscar. E como Chico sabia disso, porque os espíritos informam a ele então pega um papel e escreve, assinando da mesma maneira que o filho dela assinava. Escreve o nome dele todo. E ela fica surpresa. Ele entrega para ela o papel e diz, está aqui. Isso é para você acreditar, para você ter certeza que seu filho está aqui, mas ainda não é o momento dele se comunicar. Essa mulher ficou tão agradecida, ficou tão sensibilizada, que continuou indo a Uberaba. Ainda que Chico dissesse, não é a hora, não é o momento, ainda não, ela continuou indo a Uberaba. Meus irmãos, ela foi a Uberaba por 4 anos. Ela levou 4 anos para conseguir a primeira comunicação do seu filho. Conta-nos ela que ficava às vezes triste, às vezes chorosa, que levou outras mães lá e que as mães que ela própria encaminhou antes dela receberam mensagem do seu filho, dos seus filhos, e ela não recebia. Até que um dia ela já tinha se tornado amiga de Chico, ela estava numa reunião que não era pública, em que Chico se reuniu com alguns amigos e conversaram e oraram, e então ele começou a psicografar. Eis que, de repente, ele começa a receber uma mensagem muito longa, vai virando páginas, quem estava perto dele tirando as páginas, e Chico psicografando, e ela brinca e diz assim, eu achei que era o espírito de um escritor que estava escrevendo o livro inteiro. Quando acabou a mensagem, Chico olha para ela e diz, Yolanda, essa é para você. Imediatamente ela caiu em lágrimas. Era a carta do filho dela. A carta que ela esperou por 4 anos. Estava ali. Uma carta enorme, uma carta de gratidão, uma carta dizendo a ela que ele estava sempre junto dela em todas as oportunidades, que o coração dos dois estavam unidos, uma carta falando da vida no mundo espiritual, uma carta falando na noiva que ele havia deixado quando desencarnou. E além de todo esse material, né, é muito bonito nós ouvirmos ela dizer da maneira como ela conseguiu ter conforto, ela conseguiu ter vontade de viver depois de encontrar a doutrina espírita, depois de conversar com Chico, ainda que tenha levado 4 anos para receber a sua mensagem, mas foram 4 anos que ela ia sempre a Uberaba, sem desistir, embora às vezes nós somos humanos, nós somos frágeis, ela disse que às vezes chorava, às vezes ficava triste, mas não desistia. E um dia, depois de 4 anos, apareceu essa mensagem enorme do seu filho para ela e o esposo. Na mensagem, ela nos conta que ele escreveu uma frase que só a noiva dele sabia, que foi uma frase que ele dissera no carro, antes de desencarnar. Ele escreveu a mesma frase na carta que veio através do Chico. Então, meus irmãos, este é um dos muitos exemplos de que os nossos amores,
aqueles que partiram antes de nós para a pátria maior, para a pátria espiritual, que é a verdadeira pátria de cada um de nós. Eles não pereceram, eles continuam, eles nos amam, porque o amor é um fio tênue, um fio invisível, que nos liga àqueles que amamos. Não importa se nós estamos aqui e eles estão no mundo espiritual. Estamos ligados em pensamento, estamos ligados em oração. E um dos aprendizados que nós devemos fazer, meus irmãos, para nos ajudar, mas também para ajudar aqueles que nós amamos, é o aprendizado do desapego. Precisamos nos desapegar. Precisamos entender que estamos na matéria, mas não somos da matéria. Estamos na terra, mas não pertencemos à terra. Precisamos entender que um dia teremos que deixar tudo aqui: casa, carro, roupas, o nosso próprio corpo. E teremos que deixar aqui aqueles a quem nós amamos. E da mesma forma, teremos que nos despedir daqueles que jornadeiam conosco, porque cada um tem o seu momento de retorno a essa pátria. Então é necessário, nesse processo de educação para a morte, que nós treinemos o desapego. Desapego dos amores, das pessoas, desapego também das coisas materiais. Porque quem ama, liberta. Libertemos os nossos amores. Nessas cartas que Chico enviava para as mães, né, que ele trazia através da mediunidade dele, muitas vezes, na grande maioria delas, nós vemos os filhos, os cônjuges, aqueles que se comunicam, pedir ajuda à família, no sentido de não se revoltar, no sentido de não ficar com aquele choro excessivo, com aquela revolta, com aquele questionamento. Em uma das cartas, não dessa mãe, mas já num outro caso, de um outro jovem, ele diz à mãe que quando a mãe se desesperava, quando a mãe chamava o nome dele em voz alta, ele se sentia abater. Ele se sentia revisitado por toda a dor e sofrimento que ele sentiu na hora do acidente, que também esse rapaz foi por acidente. Então ele se sentia revisitado por aquela dor, nos momentos em que a mãe se desesperava, nos momentos em que a mãe relembrava do acidente e chorava e se revoltava. Que o nosso choro, meus irmãos, seja de saudade, mas não de revolta. Espírita chora? Chora, espírita também chora. Não é porque nós somos espíritas, porque temos esse conhecimento, esse manancial maravilhoso, que nós não vamos sentir saudades dos nossos entes, que nós somos proibidos de chorar quando eles se forem, porque saudade dói, mas que seja um choro de saudade, um choro repleto de resignação e um choro acompanhado do trabalho no bem, porque essa é outra característica que está muito presente nas cartas consoladoras de Chico. Os filhos, eu digo filhos, porque, meus irmãos, uma das maiores dores, o próprio Chico dizia isso, uma das maiores dores que existe, sem dúvida, é uma mãe perder seu filho. Inclusive, um programa de entrevistas que eu vi com mães que perderam seus filhos e tiveram psicografias através de Chico, uma delas diz isso: olha, a gente perde pai, a gente sofre, perde mãe, perde marido, mas nada se compara à dor de uma mãe ou de um pai perder um filho. Então, em muitas cartas, esses filhos vêm pedir à mãe, às vezes ao pai, às vezes aos dois, que trabalhem no bem, que doem as suas roupas, que doem as suas coisas, mas que se engajem em algum trabalho em favor do próximo, porque é isso, meus irmãos, é enxugando a lágrima do próximo que nós teremos Jesus enxugando as nossas. É dando àqueles que estão aí, doentes, na orfandade, aqueles que estão na marginalidade, é dando a esses a nossa atenção, o nosso carinho,
orando por eles, aquele amor tão grande que ficou conosco e que a gente queria dar àquele ente querido, mas que fisicamente não está mais aqui, que a gente possa dar este amor àqueles que precisam. E olha, são muitos os que precisam. Agora, neste momento difícil de pandemia, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas enlutadas, tantas pessoas passando fome, passando necessidade, que sejamos nós, com essa ótica que a doutrina espírita nos traz, com essa visão que nós temos, ampliada, né? Que a vida continua, que sejamos nós a pegar no arado, a dar a nossa contribuição, ainda que diminuta, mas que a gente possa contribuir para minimizar a dor dos nossos irmãos. Porque será justamente nesse processo de trabalhar para minimizar a dor do outro que nós vamos esquecer um pouquinho a nossa dor, que nós vamos deixar de sentir um pouquinho aquilo que está doendo, porque nós estamos preocupados, estamos envolvidos, estamos trabalhando para aliviar a dor do outro. Conta-se que irmão Francisco de Assis, certa feita, estava cuidando do jardim. Francisco gostava muito de natureza, de planta, de flores, amava as rosas. E conta-se na sua biografia que ele estava, então, ali cuidando do seu jardim, quando um dos seus confrades, né, irmão Leão, lhe perguntou: Pai Francisco, se o senhor soubesse que hoje a morte viria lhe visitar, o que o senhor faria? Francisco parou, olhou para o irmão que lhe perguntou e disse: continuaria limpando o meu jardim. Que nós possamos, meus irmãos, olharmos para o fenômeno da morte com essa tranquilidade. E que nós possamos fazer hoje, começar a trabalhar desde hoje, o desapego, a reflexão sobre a impermanência da vida e das coisas. Para que quando esse dia chegar, nós tenhamos tranquilidade, tenhamos serenidade e possamos saber que fizemos durante esta vida o melhor que pudemos para que o nosso futuro, no mundo espiritual, seja melhor que o nosso presente. É esse o sentido. Conta-se também uma outra personagem que eu sou admiradora, amo muito, Madre Teresa de Calcutá. Lendo sua biografia, eu li que certa vez ela estava sendo entrevistada por um jornalista inglês num táxi. Ela não tinha tempo, ela saía de uma atividade, entrava em outra, visitava as casas de saúde que ela havia fundado, as casas, enfim, missionárias, e como esse repórter queria muito uma entrevista com ela disse para ele: só se o senhor me acompanhar num táxi. Então eles entraram no táxi, ela ia de um determinado ponto ao outro, e aí ele começou a fazer entrevista com ela ali no carro. E aí ele perguntou para ela, né? Madre Teresa, a senhora tem medo de morrer? Ela olhou para ele e disse assim: meu filho, você está longe de casa, não está? Ele disse: estou. E a Madre Teresa de Calcutá perguntou: há quantos dias? Ele disse: 2 semanas. E ela disse: por certo, você deve estar com muita saudade da família. Ele disse: muita, muita saudade da esposa, dos filhos. Você vai ficar triste o dia que você tiver que voltar? Perguntou ela ao repórter. E ele disse: não, de jeito nenhum. E aí ele começou a compreender a resposta dela, porque ela sorriu e lhe disse: então, morrer é voltar para casa. Que nós possamos ter essa compreensão, que nós possamos ter este entendimento em relação a nós, para que não temamos a morte, e em relação àqueles que amamos e que nos antecederam nessa grande viagem para a pátria eterna de todos nós. Morrer é voltar para casa. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigado, querida Silvia, pelas palavras consoladoras da noite de hoje, da especial noite de hoje. Muito obrigado por tudo aquilo que você falou.
Vamos, então, agora dar continuidade aos trabalhos com a visualização terapêutica e com a irradiação. Vamos fechar os nossos olhos, vamos imaginar que estamos entrando na Câmara de Passes e somos recebidos pelo querido benfeitor Dr. Guilherme March. Benfeitor que durante toda a sua existência terrena socorreu, ajudou, curou muitos enfermos. Ele diz em nossos ouvidos: tudo é possível àquele que crê. Tudo passa. Ele nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor Dr. Guilherme March faz uma prece ao médico Jesus, implorando por todos nós, pedindo força e saúde e bem-estar. Os passistas iniciam o seu trabalho e o fluido magnético desce até nós, visitando o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. E nos sentimos revigorados com a bondade divina em nossas vidas. E nesse momento, nos é oferecida da água magnetizada. E agora juntos vamos à irradiação. Rogamos, Senhor Jesus, em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos e nas pastas da tua casa de Batuíra. Rogamos, Senhor, em favor desses que estão em nosso pensamento. Rogamos em favor desses que estão em sofrimento nos dois planos da vida. Rogamos em especial nessa noite em favor dos nossos amores que já nos antecederam e voltaram para casa e estão na casa do Pai Celestial. Que todos possam receber o nosso abraço de gratidão e de carinho. E isso tudo, Senhor, nós te imploramos. Em nome do Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas libertai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos imensamente a nossa querida Silvia pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela emoção com que trouxe a palavra da noite. Que Deus te abençoe abundantemente, abençoando a sua família. Muito obrigada a você que está conosco durante todo esse tempo. Que Deus te abençoe abundantemente.